Planejar as finanças significa fazer escolhas, tomar decisões e saber que cada uma delas tem consequências. Hoje vamos ver como isso funciona na prática, entendendo histórias que, além de muita emoção, envolvem dinheiro. É o que acontece, por exemplo, quando se pensa em comemorações importantes na vida, como o casamento e a formatura. O que é o tema do afeto e o que é o assunto dinheiro. Das comemorações à rotina da família. Saiba como lidar com as finanças na hora H, no dia D e na vida corriqueira. Eu quero fazer uma coisa e ele quer fazer outra. Não perca, o Educação Financeira está no ar. Como tudo que decidimos na vida, as decisões financeiras também têm consequências. Algumas vão chegar rapidamente e outras podem demorar anos para vir à tona. Em algum momento, elas sempre acontecem. É mais ou menos quando alguém decide se casar e constituir uma família. Há uma sequência de decisões, causas e efeitos que envolvem sonhos e, claro, as finanças. Gastar ou não com uma festa, viajar ou deixar a lua de mel para depois, comprar ou alugar um apartamento. A gente pretende fazer uma festa bem simples, só com a família mesmo. Mas é sonho de toda mulher, né? Casar na igreja, vestido de noiva e tudo mais. No domingo ele me pediu, na segunda-feira já estava escolhendo o vestido de noiva. Não, a gente vai gastar pouquinho e aí a coisa extrapolou totalmente o que a gente havia pensado no começo já. A minha festa vai ser a melhor de Osasco. Eram 12 mil reais. Então beleza, dá pra fazer, né? Vai ter umas coisas bem diferentes, assim, bem diferente mesmo, tipo abadá. E aí o valor dobrou, na verdade já tá quase indo pro triplo já do que a gente pensou. Eu já sou noiva, vai fazer 5 anos e ano que vem é a nossa pretensão de que seja casamento, em 2013 mais ou menos. Dá para fazer um planejamento em 2 anos para se casar? Não só dá, como deve fazer. A questão é como que eles incluem as diferenças, né? Para que eles possam construir como é que vai ser o dia a dia deles, que aí é a grande questão, né? A festa é simples, alguém ajuda, é um evento, é uma despesa variável que a gente chama, né? Que acontece uma única vez. Mas o dia a dia, se der tudo certo, vai perdurar nos próximos 60 anos. E é isso que eles precisam planejar. Há mais de um ano, Juliana e Edgar planejam a festa do casamento marcada para dezembro. Administrando a expectativa de toda a família, eles contam com a ajuda financeira dos pais da noiva. A gente queria fazer uma coisa simples, tudo, e aí como eu sou filha única e tudo mais, já viu, né? Meus pais nos casaram e tal, e aí queriam uma coisa grande, falaram que ia ajudar a gente financeiramente, tudo. Temos o local, vai ser num salão, vai ser para aproximadamente umas 200 pessoas. Aí eles entraram com uma parte do buffet, das bebidas, e aí o resto a gente está se organizando. Eu já tinha, assim, né, sonho de menina. Tinha uma poupança, desde que eu comecei a trabalhar juntava dinheiro, tudo. Então uma parte está vindo daí, a outra parte a gente está se organizando. Passe bem longe da possibilidade de fazer dívidas para dar uma festa de casamento. Isso significa comprometer logo de cara o que deveria ser uma boa vida de recém-casados. Para organizar a festa, faça uma lista de convidados e estipule quanto pode ser gasto no total. A partir disso, estabeleça o valor que pode ser gasto com cada convidado. Fazendo um planejamento com antecedência, você pode economizar muitas vezes 30% do orçamento que você tem. Porque você vai ter tempo para procurar as coisas. Você vai ter calma e principalmente em casamento, noiva precisa ter discernimento e não pode, como a gente brinca, né, as assessoras brincam, você não pode surtar pela primeira forminha linda que você viu. Você tem que procurar e ter certeza daquilo que você está comprando, para que vai servir no seu casamento. Quando eles vão fazer um planejamento para daqui a 2 anos, eles costumam fazer o planejamento da festa. Às vezes faz também o planejamento da compra de uma moradia. E o que a gente ajuda eles a fazerem? Fazer um planejamento do que será a nova vida juntos. Às vezes um mora na casa dos pais, o outro também. E aí eles fazem as contas de comprar o imóvel, de fazer a festa, mas esquecem que eles vão ter que pagar contas que eles não pagavam. Então eles enchem o orçamento deles, por exemplo, com financiamento de um imóvel e financiamento às vezes dos automóveis,
mas esquecem que eles vão ter que começar a pagar condomínio, que hoje eles não pagam, luz, que hoje eles não pagam, supermercado, que hoje eles não pagam, né? Festas de aniversário dos filhos, de formatura, de 15 anos ou bodas, a compra de um imóvel ou a escolha por aquela viagem que se anuncia inesquecível. São todas situações que envolvem quantias relevantes, nas quais é preciso refletir e muito sobre o futuro desejado. Uma festa de casamento pode custar cerca de 20% de um apartamento onde o casal poderia viver. É o valor equivalente à entrada do imóvel. Uma festa de 15 anos mal planejada pode comprometer os recursos necessários para a formatura da escola ou até a possibilidade de pagar uma faculdade. Planejar bem é ter consciência dos futuros impactos de gastos feitos agora. Falar sobre dinheiro pode parecer pouco romântico, mas a gente sabe que em alguns casos as questões financeiras também são o pivô de muitos divórcios. Assim, é melhor incluir o assunto na vida a dois encarando esse desafio. Afinal, depois da festa e da lua de mel, é preciso sustentar uma casa com gastos permanentes. Pensando nisso, responda: qual o percentual de pessoas casadas que sabem exatamente quanto o marido ou a esposa recebem no final do mês? Alternativa A, 80%, B, 30% ou C, 55%. A resposta você confere depois do intervalo. Até já! Hoje estamos falando sobre gastos com comemorações e a tomada de consciência sobre os impactos que as decisões financeiras têm no futuro. Antes de continuar, vamos à resposta do teste de bolso. A pergunta é a seguinte: qual o percentual de pessoas casadas que sabem quanto o marido ou a mulher recebe no final do mês? As alternativas são A, 80%, B, 30% ou letra C, 55%. Acertou quem escolheu a opção A. 80% das pessoas sabem qual é a renda do seu cônjuge. Esse percentual cai para 59% nas uniões informais. Manter as finanças às claras, evidenciando até aquelas comprinhas que o parceiro ou a parceira poderia reprovar, é essencial para que depois das celebrações, o planejamento da vida de casado funcione na prática. Desde o início do namoro, 5 anos antes de casar, Marília percebeu que Cauê gastava muito mais do que recebia. Para manter o equilíbrio financeiro do casal, ela decidiu ajudar o parceiro a controlar os gastos. A gente vem de origens bem diferentes, né? A minha família é mineira, extremamente conservadora com o dinheiro, e ele vem de uma família de classe média alta, que por ter uma condição de vida mais favorável, acabava sempre gastando um pouco mais, às vezes perdia um pouco o controle, enfim. E aí quando a gente se encontrou, houve um verdadeiro choque, né? O meu conservadorismo com a gastança dele. A gente chega no casamento trazendo as marcas da família de origem, não é? O que funcionava na minha casa, o que funcionava com meu pai, com a minha mãe, eu tomo isso como verdade, quero trazer isso para o casamento. O problema é que o outro lado também tem, a família dele traz as mesmas ideias que ele herdou do lado de lá. Nós vamos ter que inventar um grupo de ideias que é diferente, que vai ser o nosso, as ideias deste casamento. É esse estabelecimento de novas regras, de novas possibilidades de se relacionar com o dinheiro, que vai trazer consistência a esse casamento do ponto de vista financeiro. Cada dia ele chegava na minha casa com um buquê de rosas maior. A gente saía e ele não aceitava dividir a conta. E aí eu entendi que alguma coisa de errado estava acontecendo. Ele me contou qual era a situação, ele tinha estourado 2 cartões de crédito, o limite do cheque especial, e aí a gente começou a conversar para ver de que maneira a gente poderia resolver aquela situação. Ele aprendeu que a gente precisa fazer contas, né? Porque muitas vezes a gente gasta, depois a gente vê como é que a gente vai fazer para pagar. Se você não resolver bem esse assunto do dinheiro, é o seu afeto que vai sair perdendo. Então reservar um bom momento para isso, um momento sereno, um momento tranquilo, para exatamente estabelecer quais são as bases do meu interesse em relação ao dinheiro, o que é que funciona bem para mim e compreender, ouvir, principalmente ouvir o que o outro diz.
No final das contas, a gente acabou meio que criando um equilíbrio, né? Ele me mostrou também que eu era pandura demais. Às vezes eu podia me dar ao prazer de comprar determinadas coisas e não fazia por puro conservadorismo. Então, eu acho que o relacionamento conjugal, né, o casamento em si, ele acaba proporcionando um equilíbrio entre as partes. Depois do casamento, é preciso definir quem vai cuidar de cada responsabilidade financeira. É hora de revisar os seguros, o plano de saúde e fazer um novo orçamento, agora somando e combinando os gastos e ganhos dos dois. Despesas com lazer e diversão não podem ficar de fora, porque é preciso preservar esses momentos para a felicidade no casamento. Juntos há 8 anos, Viviane e Pedro conversam sobre decisões financeiras desde o começo do relacionamento. Apesar da sintonia, nem sempre concordam com o que fazer com o dinheiro que sobra. Às vezes tem um conflito sim nessa parte de algumas decisões, né? Por exemplo, eu quero fazer uma coisa e ele quer fazer outra. Então, acaba causando sim um conflito. Mas depois os dois chegam num bom senso, né? Falam, vê o que realmente é necessário, o que é bom para os dois, e aí a gente não tem mais nenhum problema. E não necessariamente fica mal entendido ou ficam com rancor da decisão do outro. Eu sei que ela tem absoluta razão de que é muito melhor, muito mais eficaz comprar um armário do que eu ficar comprando mais uma TV. É discutido, tem uma briguinha aqui, outra ali, mas no final das contas eu acredito que o bom senso sempre prevalece. Uma das boas regras para quem vai casar é pensar que um tem seus desejos, que é o eu, o outro tem os seus outros desejos e terá o desejo do nós. O que acontece quando se casa? Eu deleto ele e viramos só nós. E daí fica muito chato, né? Porque daí os meus desejos. Homens têm desejos, mulheres têm outros desejos diferentes. E juntos o casal tem outros desejos ainda, isso antes de ter filhos, né? Então, uma das questões para se planejar um casamento é pensar quais são os ideais de um e de outro, quais são os valores de um e de outro, que é isso que vai ficar. A partir de exemplos de celebrações e da vida em família, vimos como os impactos das decisões financeiras vão se desenrolando pelos anos e produzindo reflexos nas etapas seguintes. Pense nisso e considere que construímos o nosso futuro a cada decisão. A gente fica por aqui. Sempre que quiser, escreva para o e-mail contato@tvef.com.br ou assista aos programas já exibidos no nosso site. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.